Show. Vamos lá, pessoal. Boa noite aí para todos. Bom, essa primeiro encontro, acho que a gente está fazendo o segundo, né? Acho que a gente teve um encontro uma vez aí, mas não foi muito divulgado. Isso eu tentei pelo menos avisar com alguma certa antecedência. Mas enfim, aí eu vou fazer a primeira vez, não coloquei nenhuma pauta de assunto nem nada, né? Vou deixar mais por conta de vocês mesmo, demandarem perguntas aí. E a gente vai analisando. Eu vou colocando aqui para vocês os sites aqui de análise de ações, e vou ajudando aqui para vocês ter uma clareada a respeito de alguma empresa aí que vocês estão investindo, que vocês têm interesse de avaliar, e aí eu tento ajudar um pouco nesse processo aí. Obviamente que eu não conheço todas as empresas, né, de perto, algumas eu conheço mais de perto, outras eu conheço superficialmente, mas eu vou tentar ajudar aí da melhor forma possível, tá bom? Vamos lá. Alguém deseja fazer uma... Pessoal, vocês podem jogar alguma pergunta no site, tá? Ou propriamente botar o microfone para funcionar aí e fazer pergunta pelo microfone, tá bom? Ou pode ser pelo chat. Tanto faz. Boa noite, Roberto. Ei, boa noite. Tudo bom, Luiz? Boa noite a todo mundo aí. Vou fazer a primeira, então. Pode ser? Claro, claro. Manda ver. Então, eu ouvi o teu... Você mandou um áudio no grupo falando da movimentação que você está fazendo na sua carteira aqui no Brasil. Eu não sei se é só aqui no Brasil, mas você falou que você está saindo dessas empresas da área industrial, né? E aí movendo para empresas de outros setores. Eu gostaria de saber qual o racional, né? Por quê? E eu tenho duas empresas na minha carteira, se você puder dar uma comentada, assim, que nesse ramo, que é a Chus e a Tupi. Então, se você puder só... Porque Tá. eu também já estava meio pensando em dar uma movimentada nelas aí. Quando eu vi seu comentário, eu achei bem interessante, né? Tá, Então, eu já vou abrir aqui a Shoes aqui. tá. Então, só lembrando para você, Luiz, que aqui que a galera está participando não é o pessoal da nossa mentoria, tá? Se você participa da nossa mentoria, a galera que está participando é o pessoal do grupo do Telegram, mas é aquele grupo que é gratuito, tá todo mundo ali junto, misturado. Então, assim, algumas Ok, coisas, ok. não, eu posso dar uma clareada, mas algumas coisas eu não posso falar, né? Porque faz parte da nossa mentoria, mas eu vou tentar dar uma Ah, clareada o máximo possível. É só beleza, evitar falar de ativos específicos assim, tá bom? não, tranquilo, eu achei que era da mentoria, Não, mas mas tranquilo, mas dá para dar uma clareada boa na sua cabeça. Acontece o beleza. seguinte, ó, olhando cada investidor, a primeira coisa que tem que deixar claro para vocês é que cada investidor vai tomar decisão com base, né, em como está a sua carteira naquele momento ali, né? Então, às vezes eu, por exemplo, eu tenho o meu poder de escolha, digamos assim, é muito grande, porque a maioria das ações que estão na minha carteira são ações que eu entrei já há bastante tempo, né? Então, o meu preço de entrada nelas ali é bem mais baixo, né, do que o preço atual, né? Então, assim, como eu vejo hoje o setor industrial, né, muito suscetível a problemas, né, e eu já estou com um bom lucro na maioria das ações, dessas ações industriais, então o meu racional é o seguinte, cara, eu vou colocar o lucro no bolso, né? Eu não estou falando que eu vou simplesmente zerar o setor industrial completamente, mas eu vou reduzir, né, para reduzir o meu risco, porque essas empresas provavelmente vão ser as empresas que mais vão ter problemas daqui em diante, né, por causa do coronavírus. A maioria está se recuperando, a produção está voltando ao normal, mas a verdade é que a demanda por bens industriais ainda, né, não voltou ao seu todo vapor e não sei quando vai voltar. Então, você vai ter aí empresas retornando a produzir, né, mesmo assim voltando a produzir, talvez muitas delas não vão conseguir produzir na máxima capacidade, né, por falta de demanda.
e aí, consequentemente, a rentabilidade vai acabar caindo, né? Você viu aí, por exemplo, a Maxion, né, que anunciou que está pensando em até fechar uma fábrica por falta de demanda. Então, a gente sabe que numa crise dessa, um dos setores que mais vai ser impactado é o setor de vendas de veículos, né? E aí, obviamente, a Maxion vai ser muito prejudicada. A gente veio também se você for parar para ver a Leve 3, né, que é a metal leve, veio com resultados bem fracos também. Então, a indústria, no geral, está, né, tendo resultados bem fracos, né? Uma ou outra pontualmente ali, obviamente, está tendo resultado melhor. Você tem a WEG, que é indústria também, mas a WEG, majoritariamente a receita vem do exterior, né? E tem uma boa vantagem competitiva. Então, a queda na receita da WEG foi pequena. Entretanto, como ela é muito exportadora, né, 50% da receita é exterior, 50% Brasil, ela conseguiu contrabalancear isso aí, e a variação cambial acabou ajudando ela para apresentar um resultado ainda interessante, tá? Então, a minha ideia é essa. A minha ideia é assim, cara, eu tô com a faca e o queijo na mão, né? Eu já tô com o meu lucro, só falta botar no bolso. Eu posso botar o meu lucro no bolso a hora que eu quiser. Eu tenho duas opções. Eu posso continuar carregando essas ações, né, para médio e longo prazo, digamos assim, e sofrer talvez as consequências, né, dessa crise, ou eu posso olhar as oportunidades globalmente, né? As oportunidades globais são muitas, né? Então, inclusive, tem empresas que estão crescendo pra caramba mesmo nesse coronavírus. Aí eu mostrei para vocês o resultado da JD, por exemplo, que foi um resultado, né, excelente. E-commerce, né, está se dando muito bem, né, nesse cenário. E aí, o que eu penso? Falei, cara, para mim não faz sentido eu ficar correndo risco com essas empresas que não sei qual vai ser o cenário a curto prazo, né? E aí, então prefiro botar o lucro no bolso e partir para outras oportunidades melhores que digamos que é o chamado cavalo selado, né? O cavalo já está selado, só falta você montar ali e ir embora, né? E já essas outras empresas que estão sofrendo mais, setor de varejo também, tem muitas empresas sofrendo pra caramba. Então, assim, eu estou tentando manter minha carteira posicionada, bem posicionada nas ações que estão sofrendo menos com o coronavírus. Então, tem essa flexibilidade que eu tenho hoje, né? E é muito interessante por causa disso. Eu posso tomar N decisões, né? Eu acho que, na minha opinião, a melhor decisão a se tomar nesse momento é colocar um pouco desse lucro no bolso, tá bom? Beleza, valeu. Vamos analisar a Shoes aqui, então. É, Então, a Shoes eu não sei se a Shoes apresentou o resultado do segundo trimestre, mas acho que não, né? Parece que não, pelo menos aqui não está aparecendo aqui no Fundamentos, né? O segundo trimestre vai ser o trimestre mais complicado, né? Para a maioria das empresas. Então, aqui você vê aqui, ó, vamos ver como é que está historicamente a Shoes, né? Você teve uma queda de rentabilidade muito brusca aqui, quando começou, de fato, a crise mais forte no Brasil, né? Lá na época de 2014. E aí depois a economia foi se recuperando e, consequentemente, a Shoes foi recuperando a rentabilidade, né? Isso aqui mostra para você que a Shoes é uma empresa que vai tomar porrada, digamos assim, na fase que tiver difícil economicamente. É muito dependente da economia, né? Estar bem. Isso não é só o Shoes, né? Infelizmente, as ações brasileiras, você não encontra muitas opções daquelas ações diferenciadas mesmo que estão ali apresentando resultado bons a qualquer circunstância, né? Então, assim, a gente teve, por exemplo, na última crise, né? Sem ser essa agora do coronavírus, mas a anterior, que durou até 2016, né? A gente teve as locadoras de veículos performando muito bem. Se você for olhar como foi as locadoras de veículos naquele período da crise, você vai ver que as empresas cresceram pra caramba. Então, assim, você consegue encontrar algumas coisas pontualmente, né, que consegue se dar bem na crise. Já esse coronavírus agora já foi diferente, né? As locadoras, é, eu acho que muito mais por conta do tipo o tipo da crise, né? Que é a pandemia, que parou tudo, simplesmente travou tudo, né? Nem circulação de pessoas praticamente, né? Diminuiu bastante na rua. A atividade do empresarial, tanto de varejo também, né? Que é pessoas pegando táxi e tudo mais, ou passeando. Então, diminuiu pra caramba a demanda por veículos, e aí a gente acabou sentindo ali
nos resultados ali da Movida, Locamérica e etc., né, e a Localiza. Mas essas empresas estavam, é um case, né, que você pode se dizer que elas estavam sendo bastante resilientes na crise e mesmo crescendo, mesmo assim, né, a não ser pelo fato dessa crise ter sido uma coisa muito específica, né, que atacou setores muito específicos, enquanto outros setores acabaram se dando bem, né, conforme eu falei já do e-commerce e outras empresas aí, né, principalmente as empresas ligadas à tecnologia. E aí você tem aqui vamos ver aqui, continuar vendo a Shoes aqui, aí você pode ver aqui a rentabilidade, você vê que o lucro operacional dela começou a subir, mas você pode ver que historicamente ela não é uma empresa sensacional, entendeu? Pode ver que a receita dela aqui, ó, estava aumentando, melhorou um pouco, mas já caiu aqui, né? Já começou a declinar aqui de novo. Ou seja, não é aquela empresa que vai multiplicar de tamanho ao longo do tempo, né? No máximo é aquele tipo de empresa que está com um valuation descontado, você aproveita aquele valuation descontado, né? Ela, digamos, atinge um preço-alvo ali que você determinou, o valuation que você fez, o preço justo, e aí você, provavelmente, chegando naquele preço justo ali, a maioria das pessoas vão acabar se desfazendo daquela ação, porque é uma ação que você vai estar segurando na sua mão que não tem nada a te entregar, né? A não ser uma coisa é você segurar para longo prazo uma empresa que tem capacidade, né? Quais empresas que pode segurar para longo prazo? Elas têm capacidade de multiplicação ao longo do tempo, né? Que estão sempre ali, tem baixo market share, muito espaço para crescer, estão fazendo um bom trabalho de gestão. Então, essas empresas, às vezes até com valuation um pouco esticado, vale a pena você manter elas na carteira, né? Talvez reduzir um pouco de posição para reduzir um pouco a exposição, mas no geral vale a pena você manter essas empresas na carteira para longo prazo, né? Mas a Shoes aqui você pode ver, isso aqui eu estou falando com você com base no histórico, tá? Eu posso estar completamente errado aí a respeito da Shoes para o futuro, ela pode se tornar outra empresa, né? Começar a fazer coisas diferenciadas aí, mas enfim, o que eu posso falar, o que eu conheço dela, né? O que está aqui mostrando os números aqui do passado. Muitas vezes o passado não representa muito bem o que vai acontecer no futuro, né? Se você olhasse a Magazine Luiza, por exemplo, 2015, olhasse para o passado, você jamais entenderia o que estava acontecendo no futuro, tá? Então, na minha opinião, se você vê que a Shoes não é uma empresa que tem alguma coisa a apresentar para você, para o acionista, que seja diferenciada, que vai se diferenciar do mercado, que vai bombar, digamos assim, né? Para mim não é uma empresa que para se carregar para longo prazo, no máximo para você comprar barata e depois sair fora, né? Quando ela atingir o preço-alvo, o valor justo que você considera, né? Tá bom? Qual foi a outra empresa mesmo que você falou? Shoes e Tupi. Tupi. Tupi é pior ainda, cara. Tupi, tô fora, não é nessa empresa não. É pior, a Shoes ainda tem rentabilidadezinha ali, razoável, alguma coisa. Vamos ver a rentabilidade da Shoes aqui, só para a gente ter uma noção melhor aqui. Aqui a margem bruta de indústria nessa faixa aqui mesmo, tá? A margem bruta de indústria não sai dessa faixa aqui de 22. Poucas empresas trabalham em indústria, trabalham com margem acima de 30%, tá? Então você tem a WEG, que é uma empresa excepcional, que trabalha com a margem bruta acima de 30%, mas no geral, a indústria trabalha com a margem bruta aí entre 20 a 30 no máximo, tá? E você tem a margem operacional 8%, né? Não é lá grandes coisas, mas é melhor do que muitos segmentos. A margem líquida está afetada um pouco aqui, né? Você pode ver que o lucro operacional dos últimos 12 meses 84 milhões, 94 milhões o lucro líquido. Só que você já vê que tem alguma coisa errada, né? Isso aqui você já percebe que vai atrapalhar todos os indicadores. Por quê? Não tem como, em situações normais, o lucro líquido ser maior do que o lucro operacional. Não tem como. Por quê? Você tem o lucro operacional, depois você tem despesa com juros e depois você tem imposto de renda, né? Alguma coisa aconteceu aqui durante o ano de 2019 que fez com que a Shoes ficasse com um lucro líquido maior que o lucro operacional. Coisas que não vão acontecer todos os anos, obviamente, tá? Quase o tipo de empresa que geralmente é o tipo de empresa que apresenta o lucro líquido maior do que o lucro operacional e de forma consistente. Só aquelas empresas que têm uma dívida muito baixa, geralmente dívida líquida negativa,
Aquela empresa tem muito caixa e aí ela investe aquele caixa. Investindo aquele caixa, em vez de ela ter, como ela não tem dívida nenhuma, ela não tem despesa financeira. Ela vai ter receita financeira, entendeu? Então, você vai ter lá lucro operacional, depois vem a parte do resultado financeiro, que vai ser positivo ao invés de ser negativo. Depois você vem o tributos e depois você vem o lucro líquido. Então, somente nesses casos muito específicos, tá? Que algumas empresas conseguem de forma consistente apresentar o lucro líquido maior que o lucro operacional. Caso contrário, você já olha, já bate o olho, já tenta desconfiar que tem alguma coisa errada aqui, né? Alguma coisa não recorrente, tá? No período. Como a Chus tem uma dívida líquida de 230 milhões, tá? Provavelmente deve ter sido algum não recorrente aqui, que aí você tem que avaliar o balanço lá e ver o que aconteceu durante o ano de 2019 para entender melhor. Ou seja, não, o lucro líquido aqui era para ser menor, tá? Era para ser. Vamos botar aí, a gente bota vamos botar aí na conta aí aquela alíquota marginal de imposto, tá? Que é 34%, tá? Então vou botar aqui, ó, 84 milhões, né, que foi o lucro operacional, multiplicado por 0,66, tá? Daria 55, mais ou menos. Então, o lucro líquido, na verdade, da Chus, sem ser tirando os não recorrentes, deveria ser algo em torno aí de 55 milhões, né? Ou seja, quase metade aqui do que foi nos últimos 12 meses, tá? Então, isso aí faria com que mexesse em todos os indicadores aqui, ó. Então, você olha para o PL, pô, PL 10,75, beleza, mas não era para ser 10,75, porque se o lucro líquido fosse mais baixo, o PL estaria mais alto, beleza? Todos os indicadores aqui, aí você pode ver aqui, ó, você pode olhar aqui, por exemplo, a EV/EBITDA 9,85. Para uma empresa fraca dessa aqui em termos de rentabilidade, tá, do setor industrial, EV/EBITDA de 9,85, cara, não é pechincha, tá? Ainda mais uma empresa que não cresce. Se ela tivesse algum crescimento, tal, ela teve um crescimento aqui, mostrando crescimento dos últimos 5 anos, 16,8, mas é porque está influenciado pelo período muito fraco, né? Você pode ver que ela teve um período muito fraco, a receita caiu muito, e aí você voltou para um patamar um pouco alinhado com o que era antes, né? Ela até atingiu um patamar de receita um pouco maior, mas bem pouca coisa. Então, esse crescimento aí tem que tomar cuidado com esse CAGR, porque a base de crescimento nessa comparação porque foi um período muito ruim. E aí você tem uma recuperação depois, tá? Então, aí você pode ver o ROIC, esse ROIC aqui tem que calcular na mão também, ROIC de site, fundamentos, status invest, não confia, cara, não é uma conta simples de ser feita, a maioria de sites vai te mostrar errado, tá? O ROIC. O ROI é um cálculo simples, provavelmente está certo, mas o ROIC vai estar influenciado também pelo lucro líquido aqui. Como o lucro líquido, na verdade, não é 94, era para ser menos, né, se não fosse os não recorrentes, você teria um ROI menor, porque o ROI é lucro líquido dividido sobre patrimônio, certo? Então, se você tem um lucro líquido que foi inflado, né, por efeitos não recorrentes, você automaticamente vai inflar o ROI também, né? Você pode ver aqui, ó, que no último trimestre, o lucro foi de 15 milhões, né? Então, se você bota linear de forma... Ó, e aqui o lucro já veio menor do que o lucro operacional, igual eu falei com vocês, ó, tá vendo? Isso aqui tá normal, tá? Então, você bota aí 15 vezes 4, bota aí que de forma linear ela consiga 15 milhões, tá? Por trimestre. 15 vezes 4 daria 60, né? Daria bem próximo do que eu falei com você, eu falei 55, né? 60 milhões seria o resultado dela, tá? Então, na verdade, o ROI dela aqui não é 14%, o ROI dela é próximo, alguma coisa, até um pouco menos que 10%, né? Você pega 60 milhões e você divide por 643, dá menos do que 10% de ROI, tá? Que é um ROI bem, bem fraquinho, tá bom? Então, assim, toma muito cuidado com essas coisas, tá? Tem que analisar as empresas de forma profunda. Muita gente seleciona ações só olhando essas porcaria aqui, né? Que tá aqui de forma superficial no fundamento, status invest, e o cara vai e seleciona a empresa, tá? Mas vamos lá, Tupi, vamos olhar a Tupi agora, então. Tupi é pior ainda, cara. Tupi, meu Deus, isso aqui é horrível, horrível. Olha a margem bruta, 14%, meu Deus.
margem EBIT 5%, margem, já deu prejuízo, já foi para a margem líquida negativa, né? O ROIC 5,4, né? Então, assim, não dá, velho, não dá. Uma empresa dessa aqui, ó, vou fazer uma conta básica aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. Deixa eu pegar um notes aqui. Tá vendo? Se você olhar o PVP dela, é 1,07, né? Ou seja, a empresa está sendo negociada ali próximo do patrimônio líquido. Porém, se você, como que é gerado o valor de uma empresa, né? O valor de uma empresa é o quê? É o ROIC menos o WACC, né? Ou você tem também a outra métrica, que é o ROI menos o CAE, certo? Ou seja, o CAE de uma empresa dessa aqui não vai ser menos que 12%, considerando taxa básica de juros baixa, inflação mais baixa, não sei o que, tudo isso ajuda para que o CAE, o custo de capital próprio, seja menor, certo? Mas não, eu tenho certeza que para uma empresa dessa aqui não vai ser menos do que 12%, tenho certeza. Então, olha só, pô, essa empresa aí não consegue gerar um ROI nem de 10%, ou seja, o CAE ele está maior, né, do que o ROI, né? O CAE está maior que o ROI, ou seja, uma empresa dessa aqui era para estar sendo negociada, né, com PVP abaixo de 1, né, isso aqui. Então, não faz, para minimamente ser considerada barata, né? Então, para mim não faz sentido nenhum uma empresa dessa aqui, investir numa empresa dessa. Aí, vamos olhar aqui o histórico aqui dela aqui, ó. Aí você vê, pô, Roberto, beleza, Tupi dá uma crescida. Beleza, cresce, mas sem qualidade, não adianta nada, né? Crescer sem qualidade não adianta. Olha a margem dela. Vem caindo desde 2011 a margem dela, sem parar. Cai. O lucro operacional, ó, daqui você já consegue perceber, ó, olha só, olha como é que ela cresce em qualidade. Ela mais que dobrou a receita, tá? Ela saiu aqui de um patamar de 2011 de 500 milhões por trimestre e foi lá para 1 milhão e quase 1 bilhão e meio, tá? Trimestral, ou seja, ela triplicou de tamanho em coisa de menos de 10 anos. Agora, olha o lucro operacional. O que aconteceu com o lucro operacional? Nem chegou a dobrar direito, tá? Um negócio que totalmente ainda instável aqui, ó, se você for pegar a média aqui mais ou menos, do lucro operacional, praticamente não saiu do lugar. Ou seja, cresceu sem qualidade. Cresceu a receita, o lucro operacional não acompanhou, né? E aí você tem resultado financeiro aqui também, né, impactando aqui nos últimos tempos. E aí você tem aqui o lucro líquido, né? Também, obviamente, como falei com vocês, ó, não teve aumento do lucro operacional, também não teve praticamente aumento nenhum no lucro líquido. Você pode ver que é mesmo patamar de lucro lá de 2011. Como que você quer que preço segue lucro, né? Ou segue geração de caixa, né? Você tem que ver, obviamente você não pode olhar só o lucro líquido, né? O lucro líquido é só uma coisa contábil ali, mas pô, uma coisa é você ver um trimestre ou 8 ali, né, meio desbalanceado por causa de não recorrentes. Outra coisa é você ver isso aqui, né, que a empresa não tem crescimento no lucro, né? Aí você dá uma olhada lá no fluxo de caixa livre para ver se pelo menos ela está gerando mais fluxo de caixa livre. Mas lembrando, fluxo de caixa um dos itens do fluxo de caixa livre é o lucro líquido. Ou seja, o lucro líquido influencia, né, na geração de caixa também. Então, sei lá, para mim não existe uma empresa dessa aqui. Bom, é isso. Alguém mais quer fazer pergunta aí? Deixa eu ver, tem mais coisa no chat aqui, peraí. Alô? O Charles, ei. Roberto, tá ouvindo? Tô ouvindo. Uhum. Tranquilo? Tudo bem, deixa eu falar. Vou fazer uma pergunta aqui, tava pensando. A análise setorial é mais importante do que o valuation, né? De acordo com aquela questão que você comentou, macroeconomia, depois vai descendo e vai chegar no valuation, que é o último que a gente tem que olhar. Se é mais importante, o que você acha que qual o momento do setor assim na bolsa? Quais perspectivas para os setores assim? Você estava até comentando, no caso da setor de varejo que se beneficiou e tal. Que mais outros setores você acha que tem potencial de crescimento daqui para frente? E quais você acha que vai ser ruim, como você comentou do setor de indústria?
Então, tudo que eu falo aqui para vocês, a maioria é baseado mais no sentimento do que coisas concretas, né? Por quê? Se você esperar acontecer, tipo assim, hoje você sabe o que aconteceu, você já está descobrindo o que está acontecendo no segundo trimestre, né? Aí você tenta projetar para o futuro, né, o cenário, fala, pô, indústria está muito ruim, mas eu posso estar errado, eu posso muito estar errado. Então, tudo que eu estou falando aqui são suposições, né, para tentar me antecipar. Por que tentar me antecipar? Se eu deixar para tomar decisão depois, eu posso me dar muito mal. Tipo assim, não, beleza, eu não vou tomar decisão precipitada não, né? O segundo trimestre foi ruim, eu vou esperar sair o terceiro, o quarto, aí eu vou ter noção melhor, né, de como que está o cenário econômico, como que as empresas estão apresentando resultado. Se eu fizer isso, eu corro um sério risco de esse lucro que eu tenho hoje, né, que tá bom das empresas da indústria, por exemplo, e outras empresas lá, eu tive a chance de reduzir o meu risco, mas eu não optei por esperar. Aí nesse optar por esperar, eu posso me ferrar. Então, o mercado acionário é um pouco disso também, de você tentar se antecipar aos movimentos, né, que Entendi. estão acontecendo. Mas você tem que tomar cuidado, tipo assim, não é que a análise setorial ela é mais importante, tá? Não necessariamente é isso. Porque você tem setores que só tem empresa mediana, por exemplo. Tá ali todo mundo alinhado ali. Por exemplo, banco eu não vejo muita diferença. O Itaú tem uma diferençazinha em relação, beleza, o Itaú consegue apresentar um ROI mais elevado, não sei o que, tem um histórico mais interessante, blá blá blá. Mas não é aquela coisa absurda, não é, por exemplo, você pegar o varejo, por exemplo, a diferencial da Magazine Luiza é bizarramente maior do que as outras empresas, maior do que Via Varejo e B2W, etc. Entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso. Tipo assim, o setor, beleza, é o setor, mas que empresa que eu estou falando? Porque dependendo do tipo de empresa, pode ter um diferencial muito grande. A VEG também é outro exemplo no setor industrial. Tudo bem? Eu entendi, mas assim, por exemplo, você vê, agora recentemente as empresas da Magazine Luiza, do setor de Magazine Luiza, como é que chama? Setor de varejo, elas se beneficiaram, foram as mais subiram, né? Uhum. Com certeza teve vários motivos para isso, né? E acredito até que isso houve um resultado efetivo no lucro das empresas e tudo mais. Só que assim, como é que eu posso projetar e analisar de acordo com o momento, o dólar tá tanto e todo esse cenário para falar assim, não, tal setor daqui para frente pode se beneficiar. Se você está falando que é uma suposição que eu entendi, então o certo seria ter o máximo de ativos correlacionados, né? Mas como é que eu vou saber qual setor tem relação negativa com o outro? Onde que eu veria isso? Uhum. Porque aí eu Olha, estaria diversificado corretamente. não, mas não necessariamente, tipo assim, não tem setor com correlação negativa, é bem difícil, cara, correlação negativa, né? Porque o É o menos mercado possível. aciona. Hã? Menos possível, né? Se você for correlação fraca, tudo bem, mas correlação negativa é difícil. Agora, sei, cara, assim, é você analisar mesmo o cenário, não tem muito, não tem uma receita de bolo para isso, entendeu? É você analisar o cenário que você está vivendo nesse momento. A crise do coronavírus ocasionou essa situação agora, né, ajudando as empresas de e-commerce a crescerem. Os caras cresceram o que era para acontecer com Via Varejo, provavelmente em 3 anos ou mais, aconteceu em 3 meses, né? Os caras simplesmente conseguiram ali um jeito ali, a representatividade do e-commerce do Via Varejo era insignificante, né? Praticamente perto da loja física. E aí, de repente, você vê uma reviravolta em três meses ali, né? Então, isso aí ajudou, não sei até que ponto, depois que as lojas físicas voltarem, né? Até que ponto isso como é que vai ficar equilibrado essa coisa de venda loja física online, mas enfim, não tem, cara, não tem como o ideal, tipo assim, o ideal é você focar nas empresas. Eu não focaria nos setores, eu focaria nas empresas, cara, não focaria nos setores, entendeu? Porque as empresas, como eu falei, você tem empresa ali no mesmo setor, mas às vezes você tem um setor que é tudo empresa, tipo, tudo farinha no mesmo saco, digamos assim,
entendeu? Já outros têm empresas diferenciadas dentro do mesmo setor. Então, acho que você tem que avaliar as coisas individualmente. Eu nunca montei carteira, pra você ter ideia, eu nunca montei carteira pensando na construção dela em setores. Tipo assim, eu quero ter 20% em setor elétrico, eu quero ter 10% em indústria, eu quero ter... Nunca fiz isso. Eu sempre vou no individual. O individual é que vai formar minha carteira. Eu quero essa, quero essa, quero essa, quero essa. No final das contas, como vai ficar minha pizza? Entendeu? Como vai ficar distribuído? Essa é a ideia. Eu sempre vou no individual. Eu não estou nem aí para setor. Entendeu? Entendi. Você vai focar mais na empresa. Isso. Entendi, então. Então tá bom, então. O princípio é isso. Obrigadão, viu? Boa Tranquilo. noite. Tamo junto. Vamos ver aqui, botaram o Leve 3, né? Leve 3, vamos dar uma olhada na Leve 3 aqui. Leve 3 sofreu. Pô, Leve 3 é uma empresa que sempre foi resistente, né, nas crises, né? Pelo menos ela demonstrou aí sempre uma resistência interessante. A gente, pô, a economia brasileira passou por um dos momentos mais difíceis da história, né? Entre 2014 e entre 2013 até 2016, mais ou menos, foi um dos períodos mais difíceis da história do Brasil. E mesmo assim a Leve conseguiu mostrar uma certa resiliência, né? Se a gente for ver aqui os resultados, ó, tá vendo? Mas assim, é uma empresa que não cresce, tá, pessoal? Leve 3 é uma empresa, inclusive tem uma análise dela lá no meu YouTube, depois se vocês quiserem dar uma olhada lá. Mas é uma empresa que não tem crescimento nenhum, cara. Olha só a receita dela. A receita dela é estagnada, completamente estagnada, tá? É uma empresa que a única coisa que ela tem de valor para o acionista é o dividend yield, porque ela tem o lucro, todo o lucro ela distribui, porque não faz nada com lucro, não tem o que fazer com lucro, não cresce mais, né? Ela poderia optar por, de repente, pegar aquele lucro e fazer outras aquisições de negócios relacionados ao negócio dela, poderia, mas ela não quer fazer isso, não sei por quê. Né? Ela sempre optou por ser essa empresa aí que fica só distribuindo dividendo. Né? Aí você pode ver que ela tem uma certa consistência. Olha só como é que o lucro operacional, né? A margem, né? A margem operacional praticamente, né, não sai muito do lugar, e aí até que então veio o coronavírus para arrebentar tudo, né? Aí a receita despencou aqui, a gente pode ver ó, no segundo trimestre. Então, ou seja, é uma crise muito específica essa do coronavírus, né? Não é uma crise normal como qualquer outra, que sempre foi fácil, sempre foi mais fácil para metal leve driblar as crises, digamos assim, né? Não foi, ó. Aí você tem aqui a queda aqui do lucro operacional, né? Aí você tem aqui a queda também teve prejuízo, né? A Leve 3 no último trimestre, então ela já sofreu um pouco no primeiro trimestre, ó, já sofreu um pouquinho, e aí o segundo veio arrebentando. Então, assim, o que eu espero para a Leve 3? Nada além de recuperar as margens que ela tinha antes, ou seja, o lucro operacional voltar para esses níveis aqui e o lucro líquido voltar para esses níveis aqui, e ela voltar a distribuir dividendo. Não espere mais nada da Leve 3, a não ser isso aqui. Né? E aí, no caso, a única coisa que ela vai te entregar é o dividendo, e aí você tem que ver se esse dividend yield é interessante. Quando você entra numa empresa dessa aqui, baseada só em dividendos, ela tem que te entregar um dividend yield bom. Caso contrário, não faz sentido, porque é a única coisa que ela tem. Aí você pega esse alto dividend yield, né? Você vai receber bons dividendos, você reinveste, né? Ou seja nela, ou seja em outros negócios, e aí você faz esse caixa, né? Esse caixa a mais trabalhar a seu favor na montagem do seu patrimônio. Mas, ó, sinceramente, eu não gosto muito de empresas que são muito paradas, cara. Geralmente, empresas paradas demais sempre acabam mal, tá? Você pode olhar a história aí de várias empresas que ficaram simplesmente paradas no tempo, só distribuindo dividendo. E, geralmente, isso aqui acaba muito mal, tá? Então, eu teria bastante receio aí com a Metal Leve, tá? Por causa disso. Teria aí não vejo problema em ter carteira, mas eu não teria uma posição muito grande nela. É dívida controlada, tranquilo, né? Dívida de boa, dívida líquida 183 milhões. Só de você ver o lucro operacional EBIT aqui, já é suficiente para poder pagar a dívida tranquilo, né? Então, patamar de dívida de boa, ela vai passar por essa crise aqui tranquilo, sem problemas, né? E depois deve recuperar as margens.
Vamos ver aqui outras. Vamos ver aqui outras que a galera colocou. Tiago Novo colocou, Roberto, poderia mostrar um site semelhante ao Fundamentos, voltado para ações americanas? Macro Trends. Vou mostrar aqui para vocês. macrotrends.net. Tá aqui, ó. Aí você vem aqui, por exemplo, eu quero ver Stock Research, quero ver sei lá, bota aí Microsoft, vamos botar aqui. Vou botar Microsoft aqui. Esse site, para mim, é o melhor que tem do exterior. Aí aqui você consegue ver o histórico, né? O histórico da receita dela, tá vendo? Olha a receita da Microsoft sempre crescendo, né? Uma escadinha assim, a empresa não para de crescer nunca, né? Aí você consegue ver aqui, ó, você consegue ver os relatórios financeiros, né? Um resumo do relatório financeiro, né? Dos últimos anos, tá vendo aqui? Ó, você consegue ver aqui, ó, olha a receita, como é que evoluiu. Lá em 2005, ela tinha 39 bilhões de receita, foi subindo, 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 sem parar, né? Escadinha, mesmo que não fosse um crescimento muito expressivo. E aí hoje ela está aí na casa dos seus 143 bi, né? Em 2020. E aí você consegue ver aqui, tá vendo? Aí aparece, ó, receita, custos, lucro bruto, né? Lucro operacional e tal. Você consegue ver aqui a precificação das ações, preço-lucro, aqui tá vendo? P-ratio, né? Que é o price earnings. Você consegue ver até o histórico, ó, o histórico do preço-lucro. Interessante isso aqui. Olha que beleza aqui em 2011, hein? 2011, quem pegou a Microsoft aí na casa dos 7,5 de preço-lucro. Olha que beleza. Nunca, sabe quando você vai ver um negócio desse aqui de novo na Microsoft? Provavelmente nunca, né? É uma oportunidade para pegar e talvez nunca mais acontecer, né? E aí hoje ela está aí com o seu preço-lucro aí de 36, né? Tá acima acima da média, né? Se você for ver a média aí, a maior parte do tempo ficou na casa dos 20 e poucos aí. Aqui nessa época aqui ficou entre 10 e 15, enfim, tá no maior preço histórico aí. Roberto, dá para abrir esse site aí, a JD, para a gente ver esse mesmo indicador? Sim. Aí você consegue ver aqui o preço fluxo de caixa também, né? É um outro indicador de preço, price book é o preço valor patrimonial, preço vendas aí. Cada um indicador desse aqui você consegue ver o histórico, ó, né? Por exemplo, esse preço vendas, por exemplo, e você consegue ver o histórico, tá vendo? Consegue ver o histórico aqui, ó. Então, ó, você pode ver que pelo preço vendas tá no patamar muito alto a Microsoft, ó. Você pode ver que ela passou boa parte do tempo, ó, sendo negociada aí em até no máximo estourando 5 vezes a receita, né? E ela já está no patamar de 11 vezes a receita. Então, tipo, todas as empresas de tecnologia nos Estados Unidos estão batendo recorde de valuation, né? Vamos lá, então. Mas o que? Tem outras coisas que você consegue ver aqui, ó. Other ratio, você consegue ver o ROI, tá vendo aqui? O histórico, não só o ROI, mas como o histórico do ROI. Você consegue ver o histórico do retorno sobre capital investido. Você consegue ver a dívida patrimônio, né? Relação dívida patrimônio. As margens, ó, você consegue ver a evolução das margens da Microsoft. A margem bruta caiu pra caramba, né? Ao longo do tempo, você pode ver a margem bruta caiu, mas ainda assim é bizarro ainda, né? Caiu lá da casa já foi 85 a margem bruta da Microsoft e ainda assim é muito alta ainda, né? Já está lá na casa dos 60 e pouco, mas é muito alto ainda. Lucro operacional altíssimo também, né? Na casa lá dos 30 e poucos de lucro operacional, a margem líquida, né? Está aqui na casa dos 30 também já desde 2018, também se mantendo aqui na faixa de 30% de margem líquida. Microsoft é espetacular, né? A JD, vamos botar a JD aqui.
JD. Tem hora que dá umas bicheiras nessa pesquisa aqui, cara, que não acha as empresas. Se eu procurar pelo Google, ele vai achar, você quer ver? Ó, presta atenção, JD Macro Trends aqui. Aí, apareceu. Eu botei JD, não apareceu nada lá, mas enfim. Então, JD é o seguinte, que JD, ela começou, quando eu investi na JD pela primeira vez, ela foi em 2018 que eu comecei a olhar para a JD. E ela ainda, você pode ver que o lucro operacional dela é negativo ainda, tá vendo? Até ela ficou de 2012 até 2018 dando lucro operacional negativo. Lucro operacional negativo, não é nem lucro líquido, operacional, o que é mais complicado ainda, né? E aí, de repente, essa empresa... Mas o que eu percebi? Eu percebi que esse prejuízo operacional em relação à receita, ela estava cada vez diminuindo mais. Ou seja, à medida que a estrutura, o tamanho da empresa ia aumentando, ela ia conseguindo diluir os custos e despesas, né? Aí ela estava então se aproximando do que chamam de break-even, né? Que é quando você atinge o tamanho de volume necessário de vendas para você conseguir fazer a empresa dar lucro, né? E ela sempre foi uma empresa que investiu muito em serviço, né? Muito. Ela é tipo a Amazon, né? Eu não sei se vocês sabem a diferença de Alibaba, né, para Amazon, para JD, mas a JD é muito parecido com a Amazon, porque é tudo dela, né, da marca dela, ela usa a estrutura dela, o estoque dela, ela faz toda a gestão logística, né, para poder fazer aquela coisa da qualidade no serviço, entrega rápida, não sei o que. Inclusive, a JD estava fazendo até entrega com drone, tá? Lá na China. Então, assim, o serviço dela é espetacular. Ela tem hoje, acho que, se eu não me engano, 17, 18% de market share do e-commerce da China, e a Alibaba tem 50%, cara. A Alibaba tem 50% de market share. É bizarro, tá? Mas é porque a Alibaba também foi fazendo várias aquisições, né? A diferença é essa. Por que a Alibaba conseguia crescer mais rápido do que a Amazon e JD? Porque ela fazia várias aquisições, né? Então, por exemplo, tinha um e-commerce que estava se dando super bem, estava crescendo bem. A Amazon ia lá, a Alibaba ia lá e abocanhava. Aparecia outra empresa, e isso não é só na China não, tá? Isso na Ásia toda. Ela foi abocanhando vários e-commerce que estavam indo super bem, e foi agregando, né, no grupo. Hoje o grupo da Alibaba é gigantesco, tem várias e várias empresas de e-commerce dentro desse sistema, né? Só que a Alibaba surgiu de uma forma diferente da JD e da Amazon. Por quê? Ela não tinha estoque, né? Hoje, o sistema Alibaba já tem estoque, porque tem empresas dentro do Alibaba, do sistema Alibaba, que trabalham parecido com JD e Amazon, né? Que é Tmall. O Tmall, por exemplo, ela é focada em qualidade de serviço, né? Ela é para atender um público um pouco mais elevado, digamos assim, né? de renda. E aí, então, como a Alibaba não tem estoque, ela simplesmente é uma plataforma que você tem um site ali e que vários fornecedores colocam à disposição do site para vender, certo? Tipo como se fosse um marketplace, né? Então, aí você entra lá no site do Alibaba e tem, né, do alfinete até o foguete, né? E tudo aquilo dali de fornecedor. Então, quando o cara compra alguma coisa do sistema Alibaba ali, o Alibaba não era responsável pela entrega, o fornecedor que era responsável por fazer a entrega do produto, certo? Só que isso aí, ou seja, o custo operacional da Alibaba é muito menor do que JD e Amazon, muito menor. A Amazon, por exemplo, dá prejuízo até hoje, não sei se você sabe, mas a Amazon dá prejuízo até hoje na operação internacional, tá? Na operação dos Estados Unidos é boa, né? Vem crescendo as margens cada vez mais, né? Mas muito mais ligada também ao negócio do Amazon Web Services, né? Que está crescendo pra caramba e é o melhor negócio da Amazon, né? E por isso que a Amazon consegue apresentar no resultado global, ela apresenta resultados interessantes muito por causa da Amazon Web Services. Pra você ter ideia, a Amazon Web Services só representa 10% da receita da Amazon, 10% só,
porém, ela representa 50% do lucro operacional da Amazon. Tá? Então, ou seja, o que seria a Amazon sem a Amazon Web Services, né? Seria completamente diferente o resultado dela. Muito provavelmente ela ainda teria problemas para apresentar lucros, né, trimestrais, porque o negócio de e-commerce mesmo é um negócio muito complexo de se tornar esse negócio lucrativo. Então, a Alibaba era muito mais lucrativa, né, do que JD e a Amazon, porque ela não tinha estoque. Então, só que qual que é o problema disso aí? O problema é que você fica na mão do fornecedor, porque você depende do fornecedor entregar o material, né, para aquele cliente de forma correta e na data prometida, né? Porque, pô, você que está colocando sua cara ali, né? Pô, quando você compra no site do Alibaba, você tá conectando a marca, né? Pô, tô comprando pelo Alibaba. Então, se ocorrer algum problema, né? Você logo vai querer colocar a culpa na Alibaba ali que não entregou o negócio correto, né? Entregou a coisa errada. Mas, enfim, no final das contas, a Alibaba conseguia ser muito mais lucrativo por causa disso. Só que como ela foi agregando depois, ao longo do tempo, várias empresas dentro do sistema Alibaba, a rentabilidade dela foi caindo. Ela tinha uma rentabilidade muito melhor. A rentabilidade dela foi caindo, mas ainda assim, mesmo hoje, ainda assim é muito boa se comparado à Amazon e JD. Vou até mostrar para vocês aqui a Alibaba para vocês terem uma ideia, tá? Então, o que está acontecendo hoje com a JD, né? Você pode ver que o ano passado, né? Olha o salto que deu no lucro operacional. Em 2018, ela estava com 380 milhões negativo de lucro operacional. E aí, em 2019, ela foi para 1 bilhão e 200. E esse ano vai ser melhor ainda, né? Ainda mais por causa da pandemia, ela cresceu para caramba, o lucro operacional dela cresceu 100% nesse segundo trimestre em relação ao ano passado. Ou seja, se o 2019 já foi positivo, imagino que vai vir em 2020. Vai vir, né, uma margem, um lucro operacional aí, talvez o dobro, muito provavelmente o dobro do que foi em 2019. Ou seja, você está tendo expansão de margem, entendeu? E muito rápido, muito rapidamente, tá? Então, a receita dela, né? Olha o crescimento, cara, que coisa bizarra. Em 2012, a JD tinha 6 bilhões de dólares de receita, tá? E hoje ela já está na casa de 82 bilhões, ou seja, ela simplesmente aí, em menos de 10 anos, ela multiplicou de mais em 10 vezes, né, o tamanho dela, tá? E aí, se você for olhar os múltiplos dela hoje, os múltiplos dela são altos, né? Mas é aquilo que eu falei, como está tendo expansão de margem, tanto margem operacional quanto da margem líquida, né, no lucro líquido em relação à receita, você tende a você puxar esses valores, esse valuation para baixo, né, esses múltiplos para baixo. Então, vou colocar aqui o price ratios aqui, só para vocês terem ideia. Aqui o P ratio aqui, né? Aí, olha só, tá 119, tá vendo? Tá 119. Então, aqui era 72, aí a ação valorizou bem, né? Foi para 119, e fala, pô, velho, 119, então é valuation de Magazine Luiza, valuation de Amazon, né? Todas elas estão sendo negociadas aí na casa de cento e tantos o lucro. Sim, concordo. Entretanto, olha para o que está acontecendo com a Magalu, por exemplo, né? Tendo problemas aí operacionais, não deu prejuízo no trimestre, né? Ou seja, os múltiplos dela vão piorar mais ainda. Enquanto você tem a JD crescendo aí ainda mais de 30% ao ano e a margem expandindo muito, né? Então, a probabilidade que você tem aqui, né, de no futuro muito próximo, nos próximos anos, é você fazer com que esse preço-lucro se reduza, né? E também os outros múltiplos também que você olhar, preço-lucro operacional e tal, todos eles vão se reduzir, né? Outra coisa interessante da JD também, que você pode olhar aqui, é em relação, por isso que eu falo que a JD está muito barata, tá? Por esses dois motivos. Uma, pela expansão. Nenhuma empresa de e-commerce está tendo expansão tão forte nas margens igual a JD. Nenhuma, no mundo, nenhuma. E outra coisa é o preço vendas, tá? Que você pode usar como métrica também. Ó, a Magalu hoje é negociada a quase 7 vezes o faturamento anual, tá?
A Alibaba, se eu não me engano, é 4, 5 vezes o faturamento anual. A Amazon também por aí, 4, 5 vezes. Olha o múltiplo que a JD é negociada hoje. 1 vez e 22. Para uma empresa que está apresentando resultados espetaculares. Ou seja, cara, você pode colocar brincando aqui que a JD vale uns 200% a mais do que ela está valendo hoje. Brincando, tá? Sem sombra de dúvida. E aí, e era pior, ó, e era pior, tá vendo? Aqui nessa, chegou a valer 0,45, mas, pô, obviamente você tinha incerteza antes, né? Antes era uma empresa que tinha lucro operacional negativo, ou seja, você vai colocar no valuation toda essa incerteza. Por isso que os múltiplos dela aqui eram bem mais baixos do que os pares, porque, pô, dava lucro operacional negativo. Agora, uma vez que ela está dando lucro operacional negativo, e esse lucro operacional crescendo na velocidade com que está crescendo, rapaz, acabou, meu amigo. Você pode ter certeza que daqui é foguete certo. Cara, e sua forma de entrar numa empresa dessas? Você faz entradas ao longo do tempo? Como é que você faz? Enquanto você coloca, eu compro até o preço que tá valendo a pena, entendeu? Não importa se eu entrei na JD pela primeira vez a $27, ela tá valendo 70 agora, não importa. Não importa, por quê? A margem de segurança ainda é muito absurda, entendeu? Então você vai comprando, não importa se você está comprando por um valor quase 3 vezes maior, não importa, porque a empresa ela está crescendo muito rápido, a margem de segurança ainda é alta, então você vai comprando até você chegar no patamar que você fala, não, aqui já deu, entendeu? Aqui nesse patamar aqui de valuation já a expansão das margens operacionais já ocorreram, já não tem mais tanta melhoria para fazer, o valuation já está ficando parecido com os pares, né? Aí você começa a enxergar isso aí e ver que já não tem mais tanta gordura para queimar, entendeu? É isso que você tem que analisar. Vou colocar Alibaba aqui, só para vocês terem ideia aqui do Alibaba aqui. O Alibaba ficou super complexo agora, cara, para avaliar o Alibaba, porque desde o ano passado entrou em vigência uma lei, uma regra contábil, né? Uma regra contábil nova, no qual você tem que colocar no seu demonstrativo de resultado exercício, né, a variação que teve com as ações que faz parte do grupo. Então, não sei se vocês viram o trimestre, sem ser esse trimestre agora, o primeiro trimestre de 2020, como teve uma baixa muito grande nas ações por causa do coronavírus. Vocês lembram que o Warren Buffett apresentou prejuízo a holding do Warren Buffett, né? Apresentou prejuízo de 20 e tantos bilhões, não foi alguma coisa assim? Né? Foi um valor absurdo, né? E aí a galera ficou assustada, pô, o que está acontecendo, né? Será que a Berkshire não é mais a mesma, né? Que crise é essa que está rolando? Não, nada disso, é simplesmente coisa contábil. A Berkshire tem várias empresas de capital aberto que estão sob o guarda-chuva da holding. Cada empresinha daquela dali, que está dentro do guarda-chuva ali, Bank of America, Wells Fargo, não sei o quê, se a ação cai naquele trimestre, a ação estava valendo 50, caiu para 25, ou seja, caiu 50%. Entendeu? E eu tenho tanto de participação nessa empresa. Aí eu pego esse resultado, essa variação negativa que teve, e jogo para o resultado trimestral da minha companhia, da minha holding. Então, simplesmente cagou tudo. Você não consegue mais fazer uma análise muito simples, né, como era antes, de empresas como essas, que tem várias subsidiárias, né? Então, ficou mais complexo fazer a análise da Alibaba, ficou mais complexo fazer a análise da Berkshire Hathaway e tantas outras empresas aí que tem várias companhias dentro do grupo, tá? No Brasil, a gente tem um caso desse também. No Brasil, a CSN, né? A CSN tem participação na Usiminas. Se você for olhar os balanços trimestrais da CSN desde o ano passado, você vai perceber que a CSN tem que incluir a variação que ocorreu da ação da Usiminas dentro do resultado. Então, às vezes, você vê lá, pô, a Usiminas deu prejuízo de tantos milhões. Aí, só que desses prejuízos de tantos milhões, né, a maior parte, às vezes, foi somente a responsabilidade por causa da variação das ações da Usiminas, que, no final das contas, não afeta merda nenhuma o caixa da empresa. É somente
uma contabilidade, entendeu? Então, a Alibaba tem esse problema agora, né, também. Então, se você for olhar hoje, por causa ela não teve prejuízo, mas ela teve uma queda de 99% no lucro no primeiro trimestre de 2020, tá? O Alibaba, justamente por causa disso, por causa da variação do preço das ações que ela tem participação. Então, se você for olhar o racional agora aqui no Macro Trends, mudou tudo, porque tudo desabou, né? Vamos olhar o ROI, por exemplo. Vou dar uma olhada aqui. Ó, o ROI ainda, mesmo com o problema que teve, está 19%, ainda é alto, né? Mas olha historicamente, ó, historicamente, em 2014, o Alibaba tinha 50% de retorno sobre patrimônio líquido. É aquilo que eu falei com vocês. E esse retorno sobre patrimônio líquido foi caindo ao longo do tempo, tá vendo? Foi caindo, ó, caindo aqui, chegou a 30 e poucos, já teve uma época aqui que já foi na casa dos 15 e pouco, né? E aí começou a aumentar um pouco mais de novo, né? Em 2019 cresceu muito, cara. A Alibaba cresceu 50% em 2019, foi bizarro, né? O lucro explodiu também e tal. Isso aí deve ter ajudado para melhorar o ROI aqui em 2019, tá? Então, se você for ver o ROI do Alibaba ainda é melhor do que da Amazon, se eu não me engano. E, obviamente, vai ser melhor que o DJD também. Retorno sobre capital investido. A gente pode até dar uma olhadinha aqui, mas eu não gosto de confiar nessas métricas de retorno sobre capital investido de site nenhum. Gosto de calcular por mim mesmo. Mas aí de acordo com o site aqui, ela tem conseguido manter aí no patamar aí entre 10% e 15%, né, de retorno sobre capital investido. As margens, né, também são bem melhores, as margens. Ó, aí, aquilo que eu falei, vai de encontro àquilo que eu falei, ó. À medida que ela foi colocando em outras empresas no grupo, ó, a margem bruta como é que caiu, ó. Lá em 2014 era 76%, agora já está na casa dos 40 e poucos, mas ainda assim é melhor do que a Amazon JD. O lucro operacional também, ó, era altíssimo, né? 50% e foi lá para casa dos 18. E até aqui ela conseguiu, provavelmente teve alguma coisa não recorrente aqui, né? Porque a margem operacional tá maior do que o lucro líquido aqui, né? Tem alguma coisa talvez esteja afetando aí esse resultado não recorrente, porque o certo é a margem líquida, né, ser menor do que a margem operacional. Mas, enfim, nitidamente você consegue perceber que as margens do Alibaba são melhores, né, do que a maioria das empresas de e-commerce, né? E aí é aquela velha história, né, pessoal? Falar, qual que é a análise tradicional, né? É interessante a gente pensar nisso. A análise tradicional é que você olha para esses números aqui e fala, caramba, a margem caiu muito, então a Alibaba era para estar valendo menos, né? Só que pensa o seguinte, você concorda comigo se o Alibaba optasse, né, sendo uma empresa de tecnologia, ela é obrigada a ser agressiva no crescimento, né? Se ela não for agressiva em crescimento, outra pessoa vai tomar o lugar, né? Então, esse tipo de decisão é importante a gente tomar, né? Porque antes, a visão tradicional dos negócios era que você tinha que manter rentabilidade, você tinha que entregar um ROI cada vez mais alto, por exemplo, tentar entregar margens cada vez mais altas, né? Então, essas são as métricas tradicionais de gestão, né? Entretanto, o mundo mudou, né? Se você não for agressivo, se você não expandir rápido, tomar mercado, outras pessoas vão vir no seu lugar e vão tomar e você vai ficar para trás, né? Então, apesar do Alibaba e tantas outras empresas, né, que optam por crescer e você vê essa rentabilidade caindo ao longo do tempo, isso é questão de sobrevivência, tá? É questão de dominância, entendeu? Então, isso é coisa estratégica. Então, não é tão simples você chegar, olhar para uma empresa dessa e falar, ah, não, pô, caiu muita rentabilidade, a Alibaba era para estar valendo menos. Não, mas, pô, olha o tanto que a empresa cresceu, né, ao longo desse período, tá? Você então, tem olhado muito para empresas chinesas? Sim, eu olho empresas chinesas, americanas, principalmente Estados Unidos e China, né? São os maiores mercados, né? Então, as maiores oportunidades vão estar ali, né? Nos Estados Unidos e China são os países que estão despontando aí em termos de tudo, né? Tecnologia, crescimento, o empreendedorismo na sua melhor forma ali, né?
explodindo o empreendedorismo, né, desses dois países, entendeu? Então, é onde vai estar as melhores oportunidades, obviamente que é onde eu vou concentrar a maior parte do meu esforço, né? Eu não vou ficar olhando Turquia, por exemplo, não vou ficar olhando, tem tanta coisa, se você perder o foco, né, para mim, tem que tomar cuidado com isso, perder o foco, né? Então, se concentra no que é importante, né? E para mim, importante é ficar de olho onde se gera dinheiro, onde se gera dinheiro hoje é na China e Estados Unidos, né? Então, tem gente que fica perdendo tempo olhando Argentina, porque os ativos estão baratos. Cara, beleza, um ativo tão barato, mas economia porca, vai ter problema toda hora que ali vai comprar ativo barato, que talvez fique barato a vida inteira, entendeu? Então, não é por aí, né, que você tem que pensar. Então, a Alibaba aqui, ó, olha a Alibaba, em 2010, ela tinha... Olha o crescimento, cara, tá louco, isso aqui não existe não, cara. Isso aqui não existe não. Em 2010, ela tinha menos de $1 bilhão de faturamento. E ela está com 71 bilhões, ou seja, a Alibaba em 10 anos cresceu 70 vezes. Simplesmente isso. O lucro, a última vez que ela deu prejuízo foi em 2010, né? Foi em 2010, a última vez que ela deu prejuízo, 117 milhões. E hoje o lucro dela está em 21 bilhões. Ou seja, a primeira vez que ela deu lucro foi em 2011, 176 milhões. E ela simplesmente foi para um lucro de 21 bilhões de dólares. E não sei nem fazer essa conta aí, mas, enfim, coisa de doido. Pessoal, eu vou... Já deu 1 hora aqui, né, de encontro. Eu vou dar só mais uma olhadinha aqui no chat aqui para ver se tem mais alguma resposta e pergunta para responder. E aí a gente encerra, tá bom? Perguntado da Local Web aqui, Leandro, Local Web. Leandro, Local Web, cara, também é outra empresa que se deu bem pra caramba, tá? No coronavírus. A demanda pelo serviço melhorou muito, mas é outra empresa com valuation extremamente esticado, né? Sendo que a rentabilidade do negócio não é espetacular. Então, assim, uma coisa é você ver empresas que têm rentabilidade espetacular, com valuation de 10 vezes o valor patrimonial. Lembra o seguinte, pessoal, o valor esse indicador PVP aqui, ele é proporcional ao ROI, tá? Por isso que eu falo que o PVP é o pior indicador para você olhar. Geralmente eu nem olho para ele. Mas você tem que saber que é proporcional ao ROI. Inclusive o Damodaran, ele fez um gráfico lá mostrando, né, um gráfico de dispersão mostrando que o ROI estava correlacionado com o PVP. Então, se a empresa tem um ROI muito alto, ela tende a ter um PVP alto também. Então, se você pega a Microsoft, por exemplo, que deve ter um ROI aí de 40 e tantos por cento, eu acho que é o ROI da Microsoft, se você olha para o PVP dela, o PVP dela vai ser alto, vai ser também na casa aqui dos 10, talvez até um pouco mais da Microsoft, tá? Mas, pô, é uma empresa que tem rentabilidade absurda, né? Faz sentido ela ter um PVP alto. Agora você pega aqui, Local Web, bicho. Isso que eu falo, cara. O brasileiro tá de sacanagem comigo, bicho. Essas empresas de tecnologia do Brasil aqui estão sendo negociadas como se fosse Amazon, como se fosse Facebook, como se fosse Microsoft. Cara, não faz sentido nenhum. Essas empresas aqui não vão nunca ser globais. No máximo, vão atender o mercado brasileiro. Não tem competitividade para poder atender o mercado global. Entendeu? Não vai competir nunca. Então, para mim, isso aqui é um absurdo. Aí, uma empresa que fatura, né, é negociada 16 vezes a receita. 16 vezes a receita anual. Pra você ter ideia, a XP hoje, tá crescendo aí 60% ao ano, mais ou menos, 60%, 70% ao ano, está sendo negociada 15 vezes a receita. A Local Web está 16 vezes, sendo que ela está crescendo aí aproximadamente 25% ao ano, né? Já considerando a ajudinha do coronavírus, né? Ela teve um crescimento maior no lucro operacional e no lucro líquido em relação à receita, porque ela teve uma expansão de margem, né, no trimestre. Por isso que teve um crescimento bastante expressivo no lucro líquido. Mas o crescimento de verdadeiro mesmo dela é 25%, que é o que ela está conseguindo crescer aí, que ela cresça um pouco mais que isso, tá? Nunca, jamais justificaria esse valuation maluco dela aqui, jamais. 166 vezes o lucro operacional,
EV/EBITDA 68. Cara, eu tenho empresas no exterior, posso te mostrar aqui, no mínimo, uma dúzia de empresas que são muito mais rentáveis que o local web, crescem mais que o local web, e tem mais vantagem competitiva que o local web, assim, tudo melhor que o local web, e não tem, e nunca vai ter um valuation absurdo desse aqui, que a local web tem, e que Magazine Luiza tem, e que a VEG tem, né? Então, assim, hoje as empresas brasileiras, cara, infelizmente, né, como tem poucas empresas que são realmente boas, né, o valuation delas está extremamente esticado, as que são boas, né? E as de tecnologia, então, eu nem olho, cara, nem perco meu tempo, cara. Se for para investir em tecnologia, eu vou para fora, invisto no exterior, são empresas muito melhores, a gente sabe que ao longo dos anos vão continuar sendo as melhores, né? São empresas globais, competitivas a nível global, muito valuation melhor, apesar delas, e olha só, hein, isso eu estou falando, que essas empresas Microsoft e tudo mais, empresas de tecnologia, estão nesse momento no maior valuation da história. Entretanto, nem assim elas conseguem chegar perto do valuation das empresas brasileiras, né? Tamanho absurdo que chegou isso aqui. Se eu botar Sinqia, cara, pelo amor de Deus, quem é Sinqia, velho? A empresa só dá prejuízo, bicho. Sinqia, vamos botar Sinqia aqui. Chega a ser piada. Sinqia, eu gosto de eu ri demais com Sinqia, cara. 9 vezes a receita, 700 vezes o lucro operacional. Aí, óbvio que está influenciado aqui por questões de Covid, não sei o que, mas enfim, cara, aqui, ó. Você quer ver um indicador que é muito pouco influenciado por efeitos não recorrentes? Confia mais nisso aqui, ó. De todos esses indicadores aqui, PL, PVP, preço EBIT, EV/EBITDA, o menos oscilante, o mais confiável, digamos assim, é esse aqui, ó, EV/EBITDA. Olha para o EV/EBITDA, cara. Se você quer fazer um valuation mais simples, olha para o EV/EBITDA. É o menos problemático, tá? 67 vezes, cara, EV/EBITDA, Sinqia. 67 vezes. Pô, fala sério, velho. Tá de brincadeira comigo. O povo brasileiro tá de sacanagem, bicho. Mas, enfim, cada um sabe o que faz com o seu dinheiro, né? Essa festa vai acabar, pessoal. Isso aí pode ter certeza. A única certeza que eu tenho é que essa festa aqui de tecnologia no Brasil vai acabar. Você pode ter certeza absoluta. Tiago perguntando, fala um pouco sobre a mentoria. Ensina a olhar balanço, comparação entre ativos? Sim, Tiago, ensina tudo, cara. Mentoria, na minha mentoria tem tudo que você imaginar, tudo. Tem mais de 140 vídeos, aula de tudo quanto é coisa que você imaginar, tem tudo, cara, análise de tudo. Você pode citar aí uma lista aí com 200 coisas, dificilmente vai ter alguma coisa que não tenha na mentoria, beleza? Completasse. É isso aí, galera. Gostei pra caramba da presença de vocês. Acho que foi bastante produtivo, né? 1 hora aí, passamos até um pouco de 1 hora de encontro. Deu para passar aí por bastantes coisas, né? Ativos brasileiros, ativos internacionais, e foi show de bola. Tá? Até a próxima aí. Vou tentar fazer um encontro desse pelo menos uma vez por mês para a gente poder analisar as oportunidades ao redor do mundo aí, Brasil, exterior, e tirar dúvida de vocês, tá bom? Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima.